Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2017, primeira fase sobre cálculo estequiométrico e a parte de velocidade de reação. Ok? Então ele vai tratar de uma reação inorgânica entre o carbonato e o ácido clorídrico e vai ser perguntado aqui sobre o volume de gás que está sendo obtido pela reação de uma certa quantidade de carbonato com ácido clorídrico, certo? Então, uma questão da FUVEST não tão complicada, tá? Mas uma questão, como ela é aplicada, como ela mostra a parte experimental, eu resolvi trazer ela aqui para o canal por achar uma questão interessante, tá certo? Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Em uma aula experimental, dois grupos de alunos, grupo 1 e o grupo 2, utilizaram dois procedimentos diferentes para estudar a velocidade da reação. Né? Então, tem uma parte de cinética, né? E porque ele está medindo aqui a velocidade da reação. Ele vai medindo quanto a massa vai diminuindo com o passar do tempo. Então, estequiometria e a parte de cinética aqui, elas vão estar relacionadas, tá? Porque ele vai estar medindo aqui o volume de gás que está sendo formado pela reação do ácido clorídrico com o carbonato que nós temos aqui, tá certo? Então, ele continua aqui, né? A velocidade da reação de carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico, tá? Então, o ácido clorídrico ele com excesso, o que vai limitar aqui a geração de volume de gás. Quem vai ser o reagente limitante? Então, é o carbonato de cálcio, tá certo? Então, ele continua aqui. As condições de temperatura e pressão eram as mesmas nos dois procedimentos e, em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial de carbonato de cálcio. Então, espera-se que eles gerem a mesma quantidade de volume de gás, tá? E ele fala aqui também o mesmo volume de solução de ácido clorídrico, tá certo? Então, o carbonato, você vê que ele é sólido, né? A gente tem ideia do carbonato de cálcio, sendo, por exemplo, um mármore, tá? E o volume que eles adicionaram aqui nos dois Erlenmeyers de solução de ácido clorídrico também é a mesma, tá? Então, o volume aqui é o mesmo, então a concentração também vai ser a mesma, tá? Senão, não faz sentido você fazer essa análise ou você fazer essa análise para outro fim. Mas como eles estão comparando, fazendo uma comparação, estão deixando todas as condições iguais, então faz sentido que você também utilize a mesma concentração, tá certo? Então ele vai falar aqui, ó, o grupo G1, o grupo 1, acompanhou a transformação ao longo do tempo, realizada em um sistema aberto, determinando a variação da massa desse sistema. Aqui é o que nós temos aqui. Eu vou falar um pouquinho mais na hora que eu ampliar essa imagem, tá? Então, nós temos aqui como foi feito o experimento para o grupo 1. Você vê que aqui o sistema está aberto. Então, o gás que está sendo gerado, que é o CO2, tá? Você tem carbonato em contato com o ácido, ele vai te gerar aqui o CO2, tá certo? Então, esse gás carbônico, ele está vindo do carbonato, ok? Então, você tem aqui o carbonato, ele vai reagir com o ácido clorídrico e um dos produtos aqui vai ser o gás carbônico, tá? Só que aqui o sistema é aberto, tá? E aqui o sistema está fechado. Eu falei, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre os experimentos, ok? Ele vai falar agora sobre o grupo 2, mas está claro aqui o que ele está fazendo, tá? O sistema aqui está um sistema fechado, ó. Tem aqui uma rolha e aí tem uma tubulação que vai levar aqui ao volume de gás sendo coletado aqui numa proveta invertida com água, certo? Então, o grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, porém determinando o volume de CO2 recolhido, ok? Então, aqui nós vamos ter os dados, né, que eles foram coletando. Então, em 0 segundos, ou seja, no início, a massa do sistema, tá? E aqui é a massa do sistema, tá? Então, o que ele quer dizer com massa do sistema? É a massa do Erlenmeyer mais a solução, mais o carbonato de cálcio, ok? Então, ó, não é a massa de carbonato que ele colocou, que ele mediu aqui na balança. Ele mediu a massa de tudo isso aqui junto, tá? E aí você vê que conforme o tempo vai passando, a massa ela está diminuindo. Então, imagina que aqui no começo está marcando 110 na balança. Aí passou 60 segundos, está marcando 109,38.
Aí passou 180 segundos, está marcando 109,12. Então, esses dados aqui eles foram pegados do que está mostrando aqui na balança, tá certo? Enquanto aqui você não tem como fazer essa medição direta da massa, só que aqui você já vai obter direto o que ele quer saber, que é o volume de CO2 que vai ser recolhido, tá certo? Então, a pergunta vai vir em cima disso aqui, tá? Então, só para ler aqui que ele vai pedir, e a gente volta para uma explicação mais completa dos esqueminhas. Então, comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de CO2 em litros recolhidos pelos grupos 2, ou pelo grupo 2, após 60 segundos, 180 segundos e 240 segundos, que são esses tempos aqui que o grupo 1 também foi obtendo esses valores, devem ter sido respectivamente, tá? Então aqui você está vendo que os dados estão aqui em massa. E como eu falei, aqui é a massa do sistema, tá certo? Então, aqui é o que foi feito pelo grupo 1, tá? E aqui ele pede em relação ao grupo 2. Por isso que ele faz as mesmas condições que ele usou aqui, ele está usando aqui. Então, pegou o mesmo volume de ácido clorídrico, esse líquido aqui é o ácido clorídrico. Colocou o mesmo volume nos dois Erlenmeyer. Aí pegou a mesma quantidade de carbonato de cálcio e colocou nos dois Erlenmeyer. Só que esse aqui ele está fazendo em cima da balança, então você vê uma diminuição aqui da massa. Por que você vai ter a diminuição da massa? Justamente porque você, como o sistema está aberto e o CO2 vai sendo gerado, que é um gás, esse CO2 ele vai escapando para a atmosfera, tá certo? Então você vai vendo essa massa diminuir, ok? Agora, se ele tivesse colocado todo esse sistema em cima de uma balança, por exemplo, ele ia ver a massa continuar constante. E aí, essa questão ela pode tratar também sobre as leis ponderais, né? Que a massa ela é conservada, tá certo? Então, isso acaba a gente tendo aqui. E aí ele pede aqui, né, o volume em litros que é obtido no experimento G2, e ele dá a relação, ó. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, tá? Porque como aqui está em massa, a gente vai precisar desses dados para fazer a relação. Então, como aqui está em grama, você fala, professor, mas aqui nós temos a massa do sistema, né? Aqui nós temos a massa de tudo. A partir disso, dá para saber a massa do CO2? Dá para saber a massa do CO2 por quê? Porque ele é o único gás que está sendo liberado. Então, essa quantidade que diminuiu daqui para cá é a massa de CO2 que foi liberado. Essa quantidade que diminuiu para cá em 180 segundos, essa massa que diminuiu, é CO2 que foi perdido. Então, você sabe a massa de CO2 que está sendo gerada naquele tempo, tá? Porque essa diferença, e é isso que a gente vai fazer, essas diferenças, elas vão ser aqui as massas de CO2 que foram produzidas em certos intervalos de tempo, tá certo? Só que aí como ele pede em litros, ó, ele pede o volume em litros, por isso que ele me deu uma outra relação, que é o volume molar de CO2. Então, se eu tenho 1 mol de CO2, ele ocupa um volume de 24 litros. Então, são essas relações que a gente vai fazer. Então, a gente vai partir da onde? A gente vai partir de uma diferença em massa, tá? Então, em 60 segundos, a gente vai fazer essa diferença. Isso vai me dar o valor em massa, tá? E eu sei que isso aqui é a massa de CO2 que foi perdida, ok? Porque a gente vai ver daqui a pouco a reação e os outros caras que foram produzidos da reação do ácido clorídrico com carbonato de cálcio, eles vão ficar retidos aqui no Erlenmeyer. Agora, o CO2, que é o produto gasoso que está sendo gerado, ele tende a escapar para a atmosfera se o sistema é aberto. Se o sistema é fechado, ele também vai escapar do líquido. Só que ele vai escapar do líquido, como aqui tem uma rolha e essa tubulação me leva aqui a uma proveta invertida com água, então a gente vai ver aqui um volume que foi gerado. Então, essa daqui ele vai me dar massa. Essa daqui ele vai me dar um volume, tá certo? Esse aqui vai me dar um volume que será alguma dos valores dessas alternativas. Após tanto tempo, qual volume eu vou ter de CO2? Após 180 segundos, qual volume eu vou ter de CO2? E assim também para 240 segundos, algum desses volumes vai ser, tá certo? Só que aqui ele vai ter que fazer uma conta para chegar nisso, tá? Aqui, nesse experimento 2, por que você pode estar fazendo isso? Para comprovar se está certa essa relação, tá? Então, como aqui todas as condições são as mesmas, então esse cara aqui vai dar um valor em massa. Só que ele vai fazer um cálculo, que é o que a gente vai fazer, e a gente pode depois confirmar se em 60 segundos
o volume de gás que a gente achou é um desses valores que estão aqui. A gente vai confirmar. Um serve para confirmar o outro através de cálculos, tá certo? Porque no início essa proveta tem água, tá? Imagina que só que no tempo zero, essa proveta tá cheia até aqui em cima. Aí conforme a reação vai acontecendo e vai sendo girado o CO2 vai vindo. Como a proveta aqui está invertida, o CO2 ele vai se acumulando aqui, ok? E aí o volume de água ele vai cada vez baixando mais, tá? Você está vendo que o volume de água está aqui. Só que no início ele estava aqui, então por que você está colocando água? Você não necessariamente precisaria colocar água para coletar o CO2. Mas por que você está colocando água? Porque o gás ele vai empurrando a água para baixo e você consegue ver o volume que está sendo gerado de CO2. Essa é a vantagem de você colocar água. Porque se você não colocar água, como essa proveta está invertida, o CO2 ele vai acumular aqui. Só que você não vai saber qual que vai ser o volume. Até porque como aqui embaixo, se você não colocar água, vai ser ar, esse CO2 ele vai ocupando aqui um volume maior. Agora, como aqui tem água, o que acontece? Ele vai ficando restrito a essa parte. Só que como ele vai, cada vez vai sendo gerado mais CO2, ele vai subindo, vai aumentando aqui a pressão do CO2, então ele vai empurrando a água para baixo. E aí no final de tanto tempo, como a proveta ela é graduada, você está vendo que ela tem uma graduação, então você consegue ver o volume que foi gerado em tanto tempo, tá certo? Então é um experimento bem legal, tá? E um serve para confirmar se os dados do outro batem, se a química, né, uma comprovação química você consegue fazer aqui, tá certo? Só que aqui você está tendo no G1 a massa, só que pela massa você consegue chegar no volume, e aí você consegue confrontar se, pelos cálculos, esse volume que você vai tendo em cada tempo é o volume que foi obtido quando você fez esse tipo de experimento, certo? Então, experimento bem legal, ok? Então, se algum professor de ensino médio, ou mesmo de ensino superior estiver assistindo, dá para fazer esse experimento aí com os alunos para, num assunto de estequiometria, por exemplo, dá para você fazer esse experimento para demonstrar que as duas coisas se falam, tá certo? Que a relação entre eles existe, ó, tá? Porque, ó, 44 gramas é um mol. A gente vai obter um valor em gramas, a gente vai fazer a relação aqui, a gente vai achar um valor em mol. Aí esse valor em mol, depois relaciona com o volume. E aí por isso que ele pede aqui o volume em litros, tá? Porque a gente acha massa, massa relaciona com mol, aí mol relaciona com volume. E aí a gente chega na resposta correta, tá? A parte de cálculo é bem simples, tá? Vou fazer até os cálculos de uma vez só, mas o experimento é bem legal, tá certo? Então, vou montar a equação química, tá? Então, carbonato de cálcio sólido, você tem aqui, ele reage com ácido clorídrico, e aí aqui é uma reação onde o cálcio, que tem uma carga 2+, vai reagir com o cloreto, que tem uma carga -1, e aí você vai formar cloreto de cálcio, e aqui você vai formar H2CO3, você vai formar ácido carbônico, tá? Então você formou o cloreto de cálcio, o cálcio é 2+, o cloreto é -1, então você forma cloreto de cálcio, e aí como você tem dois cloros aqui, você vai precisar depois colocar um 2 aqui na frente para balancear o cloro, tá? E aí você vai formaria H2CO3. Só que, como o ácido carbônico, o H2CO3, é instável, ele se decompõe em CO2 e água, tá certo? Então, é daí que surge o CO2 daqui, ó. Fala, cadê o CO2 aqui? Né? O carbonato é que acaba gerando o CO2 e mais água, quando esse H+, reage com o carbonato, tá certo? Então, essa reação é favorecida porque você acaba formando aqui um composto que é gasoso, tá certo? E aí, a gente nem precisa da estequiometria aqui, tá? Embora a gente vai colocar um 2 aqui, porque é que eu tenho 2 hidrogênios, preciso colocar um 2 aqui. Ou também porque eu tenho 2 cloros, precisa colocar um 2 aqui, tá certo? Agora a equação está balanceada, só para vocês verem que a reação forma aqui CO2. Esse cara, como está aquoso, ele vai ficar aqui no Erlenmeyer, e você também está formando água líquida, que também vai ficar no Erlenmeyer. Então isso aí justifica o quê? Que essa diminuição da massa é o CO2 que está sendo perdido. Então você sabe que é, essa diferença é o que foi produzido de CO2 em cada intervalo de tempo. Muito legal, né? Então, vamos lá fazer os primeiros cálculos. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer essa subtração, como ele quer, primeiro, depois em 60, 180 e 240. Então, no primeiro, quanto foi a perda? 110 menos 109,38. Quanto dá essa subtração? Aqui me dá 0,62 gramas de CO2.
tá? Então, em 60 segundos, você gerou 0,62 gramas de CO2, que é o que foi perdido, tá? Então, esse cara aqui, o CO2 é produto. O ácido clorídrico reagindo com o carbonato está me gerando CO2. Essa diferença de volume é o CO2 que está escapando para a atmosfera, tá certo? Então, agora a gente sabe a relação. 24 litros é 1 mol, depois 1 mol é 44 gramas, então 0,62 gramas seriam quantos litros? Tá? Então, a gente vai usar essa relaçãozinha que já foi dada no início. Como a gente quer que sobre volume, a gente quer que sobre litro, 24 litros está para 1 mol, aí 1 mol está para 44 gramas, tá certo? E aí, esse cara aqui desce para cá. Porque aí grama cancela com grama, mol cancela com mol, a única unidade que sobre é volume, tá certo? Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 44, tá? Se eu estou fazendo a prova da FUVEST, eu simplifico alguma coisa aqui, tá? Para facilitar o cálculo aí. Então, mas fazendo a multiplicação dos valores, depois dividindo pelo denominador, a gente chega em 0,34 litros, tá? Ou 340 ml, tá? Então, uma das alternativas tem que bater. Então, ó, a C e a D começam com 0,34. Então a gente elimina 3 aqui, só com a primeira conta. Só que quando a gente vem aqui para a segunda, a conta, de 0 para 180, a gente vê que as duas que sobraram dá empate em 0,48. Então a gente sabe que aqui a segunda cálculo tem que dar 0,48. Então se eu estou lá no dia fazendo a prova da FUVEST, eu já pulo de 0 para 240. Não vou perder um tempo fazendo conta lá. Eu já sei que 0,48 vai estar certo, tá? O que eu vou fazer agora? A diferença em 240 segundos, quanto foi a variação de massa? Então eu faço 110 menos 108,9 e aí eu vou ficar entre essas duas aqui. E por essa diferença, e fazendo aquela transformação de grama para litro, eu já chego na alternativa correta. Tá claro que aqui eu vou fazer o passo a passo, rapidinho, né? Mas se eu estou fazendo a prova no dia, pensando no tempo, então eu sei que esses daqui são iguais e já são corretos. Eu faço a última relação para determinar qual alternativa vai ser a correta, tá? Então, na segunda experimento, de 0 para 180, a diferença é 110 para 109,12. Então, essa subtração me dá quanto? Me dá 0,88 gramas de CO2, tá? E aí a mesma coisa. 24 litros está para 1 mol, aí o mol tá para 44 gramas, então 0,88 gramas, quanto vai dar? Que aí grama cancela com grama, mol cancela com mol, só sobra unidade de litro, eu multiplico e divido, e aí eu chego no valor de 0,48 litros, que a gente viu que era o que eu tinha que chegar, tá? Então, 0,48 litros, a gente chegou, bateu, tá claro que ia bater no dia, então você já podia passar para a terceira relação, tá? Terceira relação agora era para 240 segundos. Então, 110 menos 108,9, tá? Quanto dá isso aqui? Isso aqui me dá 1,1 grama de CO2, tá certo? Então, 1,1 grama de CO2, só passar para litro e a gente chega na alternativa correta. Então, 24 litros dá para 1 mol dá para 44 gramas, esse valor aqui desce, aí grama cancela com grama, mol cancela com mol. Então, você vê que a vantagem de eu usar aqui a análise dimensional é que eu faço, em vez de fazer duas regras de três, eu já faço uma conta só, tá? Então eu já simplifico e já chego na resposta direta, ok? Aqui eu pego 24, multiplico por 1,1, dividido por 44, e aí eu chego em 0,60 litros, que vai dar uma das alternativas que nós temos, certo? Então você vê que a parte de cálculo não é complicada. Tinha que entender aqui o que você tinha que fazer, que não era difícil de você entender também o que você tinha que fazer, tá? Pode não ter entendido o que o experimento quer te mostrar, mas a parte do cálculo é muito simples, tá? Você só tinha que se ligar ao quê? Que essa diferença de volume é o CO2 que foi gerado, né? É o CO2 que foi gerado, porque esse cara, ele vai ficar retido na solução. A água, ela vai ficar retida na solução. Então, a massa é para ser conservada. Só que, como aqui o sistema é aberto, esse CO2 vai indo embora. Então, esse CO2 vai indo embora. Então, essa massa tem que ir diminuindo, tá? Então, esses valores aqui, eles foram aparecendo aqui no mostrador da balança, tá? E aí, o que você pode entender? Que esses valores aqui, ele foi aumentando o volume de gás e ele vai diminuindo esse volume de água aqui,
tá? Então, como eu falei, por isso que você está colocando ela cheia de água, essa proveta, para você ver quanto gás está sendo formado, porque o gás sendo formado ele vai empurrando essa água para baixo. E aí você consegue confirmar o volume de gás que você gerou nesse processo, tá certo? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, 0,60 está aqui, ó. Então, a alternativa correta aqui dessa questãozinha da FUVEST é a alternativa C, tá certo? Então, você vê que uma questãozinha simples da FUVEST, tá? Não é tão complicada, mas você tinha que se ligar que essa diferença aqui era a diferença de CO2 que está sendo gerada, tá? Porque aqui vai reagindo carbonato com ácido, e aí o CO2 é o gás gerado, e aí, então, essa perda de massa é o CO2 que foi produzido, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, se acharam difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!